Hoje eu trouxe 5 perguntas quentes para você, 5 perguntas que vocês me mandaram nas minhas redes sociais, inclusive me sigam, o link está aqui na descrição. Selecionei algumas bem interessantes sobre cenário, sobre a minha carteira, sobre o futuro, tem bastante coisa legal, então fica até o final do vídeo, porque as perguntas são bem quentes. Então vamos lá, primeira pergunta. Uma pequena baixa na Selic seria o suficiente para os FIIs voltarem a subir um pouco? Até mais importante do que a Selic são os juros futuros. Então, quando eles começarem a cair, a gente deve ver um reflexo nos fundos imobiliários. Agora, se cair só um pouquinho já é suficiente para os fundos imobiliários valorizarem, aí já é muito difícil dizer. O que eu posso dizer é que a partir do momento que eles realmente começarem a cair, os fundos imobiliários devem começar a subir. Mas os fundos imobiliários não são afetados apenas pelos juros futuros. É um dos grandes componentes, é o maior, talvez, componente que afeta as cotações dos fundos imobiliários, mas tem várias outras coisas também que influenciam o preço deles. Então, assim, juros futuros começar a cair, devemos ver, sim, fundos imobiliários valorizando, alguns mais rápidos do que outros. Porém, pode ter uma diferença aí de timing. Então, pode ser que os juros comecem a cair e os fundos imobiliários ainda não subam. Essa parte realmente não tem como saber, não tem como prever. Mas conceitualmente sim, juros futuros caindo, fundos imobiliários subindo. Segunda pergunta, se a minha carteira está negativa. E considerando que a gente está num cenário onde muitos fundos estão em suas mínimas históricas ou muito próximas, sim, minha carteira está no vermelho. Mas isso se a gente considerar apenas as oscilações das cotas, ou seja, valorização e desvalorização. Então, pelo fato de estarmos aí com cotas em seus patamares mais baixos nos últimos tempos, é normal que a sua carteira, que a minha carteira, todos estejam principalmente no vermelho. Tem alguns ativos que seguraram mais do que outros, mas no geral é comum que esteja no vermelho. Mas aqui vem um ponto extremamente importante. O retorno total da minha carteira, a rentabilidade da minha carteira, não está negativa. Porque quando você olha o resultado de um fundo imobiliário, você não deveria olhar apenas a valorização e desvalorização. Você deve olhar também o rendimento. Ele faz parte do seu retorno. Então, toda vez que você recebe um rendimento, você está recebendo ali um dinheiro a mais de volta, que você está reinvestindo, uma construção de patrimônio. Isso faz parte da sua rentabilidade. Então, vamos lá. Cotação, sim, a minha carteira, provavelmente a sua, provavelmente a da maioria das pessoas, principalmente quem começou a investir nos últimos anos, deve estar vermelha. Mas, se considerar os rendimentos, a minha não está, talvez a sua não esteja também. Isso é engraçado até para ver um comportamento das pessoas que, quando vão comprar um fundo imobiliário, eles julgam que a rentabilidade desse fundo imobiliário é apenas a renda. Ah, ele paga 10% ao ano, então é só isso que ele me dá de renda. Não é verdade, porque tem a possível valorização também. Da mesma forma de que quando uma pessoa olha na carteira um prejuízo, ela acha que o retorno total desse fundo imobiliário é só esse prejuízo. Mas, novamente, isso também não é verdade. Os rendimentos entram nessa conta. Então, tanto quando você está olhando um cenário positivo, você está avaliando um novo fundo para comprar, ou você está olhando um cenário negativo, alguma coisa que você já comprou, você precisa sempre olhar cotação, para ver a variação, né? Desvalorização e valorização, e rendimento. Coloca os dois na conta para você ver se o investimento é um bom investimento, se sua carteira está com uma rentabilidade positiva, negativa, enfim, é assim que você olha. Mas, cotação por cotação, a maioria, o mercado em geral, está todo no vermelho, né? Principalmente no vermelho. Então, é normal que a sua carteira também esteja. Terceira pergunta. Agora é hora de comprar apenas fundos de papel? E eu acho que sim, é um bom momento para comprar fundos de papel, porque a gente está num momento que tem duas coisas acontecendo. Primeiro, os fundos estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, falando especificamente de fundos de papel. Isso dá, obviamente, um desconto para a gente na hora de comprar um portfólio de CRIs, um portfólio ali dos ativos que ele investe. Só que, além disso, por conta dos juros altos, o valor patrimonial dos fundos de papel também caíram, então eles estão defasados para baixo. Então, a partir do momento que a gente tiver uma melhora no cenário, o valor patrimonial deve subir e a cotação deve recuperar também, acompanhando proximamente do valor patrimonial em vários casos. Então, a gente tem um ganho adicional nessa ponta também. Então, considerando que 2023 vai ser um ano de inflação ainda alta, 2024 a gente ainda vai ver, os fundos de papel continuam sendo uma excelente opção de investimento, seja pelo rendimento, por essa possível valorização, recuperação, seja por tudo isso, pelo cenário, eu acredito que sim, é uma oportunidade de compra. Agora, a pergunta falou, é uma oportunidade de comprar apenas fundo de papel? Na minha opinião, não. Fundos de tijolos também estão em um cenário super interessante. Tem fundos de tijolos de altíssima qualidade, já maduros, sólidos, grande portfólio, pagando ali quase 10% ao ano.
super descontados. Então você tem um potencial de valorização muito alto ali, você tem um potencial de comprar uma renda que é alta e eventualmente quando o mercado melhorar o dividend yield vai cair, mas você vai comprar as cotas agora baratas, vai manter essa renda super alta, além de aproveitar uma possível valorização. Então eu não acho que é momento de apenas comprar fundos de papel, mas os dois estão super atrativos. Aí o que você pode fazer é dosar um pouco no que você prefere. Então, por exemplo, se você quer um pouco mais de longo prazo, valorização de longo prazo, esse potencial de crescimento, acaba sendo que fundo de tijolo é uma opção mais interessante. Agora, se você quer aproveitar a inflação, se você quer um retorno mais imediato, se você quer uma coisa mais estável, pelo menos pelo cenário atual, vai então no fundo de papel. Mas idealmente você vai comprar os dois, vai ter uma carteira diversificada, né? Você pode pesar para um lado ou para o outro, dependendo da sua preferência, mas os dois estão excelentes atualmente. Quarta pergunta. Tenho visto em grupos investidores dizendo que FIIs são furadas. Qual que é a sua visão sobre isso? Senta que lá vem a história. Eu cheguei num estágio da minha vida que eu cheguei à conclusão de que eu não preciso convencer ninguém sobre nada. Então, meu papel aqui não é convencer você, invista em fundo imobiliário. Fundo imobiliário é o melhor investimento. Não é esse o meu papel, não é isso que eu quero fazer, portanto não vou fazer isso. Agora, quando você vê pessoas criticando algum tipo de investimento, eu não estou falando nem apenas fundos imobiliários, você precisa entender o porquê ele está criticando e também quais são os argumentos da crítica. Então, eu consigo criticar qualquer tipo de investimento. Isso quer dizer que os investimentos são ruins? Não. Isso quer dizer que existe um melhor investimento? Também não. Fundo imobiliário pode ser o melhor investimento para algumas pessoas, para o perfil de pessoas que é adequado ou que faz sentido para fundo imobiliário. Mas para outras pessoas que têm um outro perfil, um outro objetivo, pode ser que o fundo imobiliário seja péssimo. Então isso depende do investidor. Agora, o que eu acho errado é você crucificar o investimento por argumentos seus, argumentos pessoais, talvez subjetivos e muitas vezes até, pelo que eu já vi na internet, errados. Não faz sentido. Então, o fundo imobiliário tem suas características, tem suas qualidades, tem também seus problemas e você precisa enxergar se isso faz sentido para você ou não. Você quer dizer, então, que fundo imobiliário é um investimento que não presta? Quer dizer que tem 2 milhões de investidores que não sabem o que estão fazendo? Você está querendo dizer que tem vários analistas, casas de análise, tanta gente se especializando em fundo imobiliário porque esse investimento não presta, é uma furada? Não faz o menor sentido isso. Fundos imobiliários são um excelente veículo para você, principalmente conseguir renda passiva, para você ter um investimento mais tranquilo em termos de renda variável. Então, ele é um veículo muito bom para as pessoas certas. Vai ter gente que vai olhar para fundo imobiliário e não vai gostar, o que não tem problema nenhum. De novo, meu trabalho não é convencer você de investir em fundo imobiliário. Invista em fundo imobiliário se você quiser, se você gostar, e aí eu estou aqui para te ajudar com isso. Se você é uma pessoa que gosta de muito mais risco, ou gosta de um potencial de valorização muito maior, ou se você gosta de uma dinâmica diferente de investimento, pode ser que outra coisa seja melhor. Mas falar que fundo imobiliário é uma furada, para mim não faz sentido. Para mim não tem nada que justifique falar isso daí. Quinta pergunta. Essa queda dos fundos imobiliários é preocupante ou é uma oportunidade? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 14 de março, né? Então é importante só para vocês terem uma ideia do período que estamos falando aqui. E os fundos imobiliários eles têm caído mais do que subido, cai uns 3 dias, sobe um pouquinho, cai de novo. É mais ou menos o nosso dia a dia atual. É uma oportunidade ou será que é problema? Como sempre, tudo depende do fundo que você está olhando. Se a gente for falar no geral, vamos colocar todos os fundos imobiliários numa caixinha e vamos avaliar a caixinha. É uma oportunidade ou é um problema? Na minha opinião, é uma oportunidade. Em vários fundos a gente está próximo de mínimas históricas, uma oportunidade de você comprar rendas super altas, de você comprar cotas a potenciais de valorização super altos também, principalmente para os padrões aqui de fundos imobiliários. Então você tem uma oportunidade incrível de comprar imóveis baratos que eventualmente vão te entregar um retorno super interessante a longo prazo. Vamos lembrar que nada disso aqui é para mês que vem. A gente está falando de investimento de anos. Então é importante você estar alinhado com esse período. Agora, isso é a gente falando de uma forma geral. Se a gente for abrir a caixinha e olhar ativos específicos, tem ativos que realmente estão apresentando problemas, talvez não sejam uma oportunidade, é melhor ficar de fora. Tem ativos que é justamente o contrário, são oportunidades incríveis para você investir agora. E tem aqueles que estão no meio do caminho, que, enfim, não é nem tão lá e nem tão cá. Então você precisa avaliar ativo por ativo. Mas no geral, eu entendo que o cenário atual é super positivo. Aí talvez você fale, mas a Selic está me pagando quase 14%. Por que eu vou investir em fundo imobiliário que está me pagando 10%? Vamos lembrar que
Fundo imobiliário é uma coisa, renda fixa é outra coisa. Você não investe diretamente na Selic, você investe em um título que é atrelado à Selic ou atrelado ao CDI. O perfil de risco é outro, o perfil de investimento é outro, o perfil de investidor é outro. Então, assim, tem muita coisa diferente entre um e outro. O potencial de fundo imobiliário é um potencial muito mais longo. Quando você fala de Selic que está pagando 14% ao ano, a Selic é uma taxa diária, na verdade. Então, no dia, ela rende X% ali. Só que ao longo dos meses, vão tendo as reuniões do Copom que podem alterar esse 14%. Aí eu te pergunto, a Selic já está em... Eu estou arredondando aqui para 14%, né, só para ficar mais fácil. Mas ela está em 14% já tem um ano para, de fato, você ter recebido 14% ao ano? Não. Ela pode ficar? Pode, mas eventualmente o objetivo da economia é baixar essa taxa, então ela vai cair e você não vai receber os 14% ao ano. Então é importante a gente lembrar também que você não está recebendo de fato ali os 14%. E também vamos lembrar lá do imposto de renda. Nos fundos imobiliários é diferente, a dinâmica é diferente. Você tem uma renda mensal, todo mês você está recebendo um valor que é um valor super atrativo. O potencial de valorização, ele tem um potencial, mas ele pode demorar um pouco mais. Então é diferente, são coisas diferentes. Mas para mim, é oportunidade agora sim investir em fundos imobiliários. Então me conta nos comentários se você acha que o momento atual é mais de comprar ou de vender ou investir em outra coisa. Me conta aqui nos comentários que eu tô curioso para saber. Não se esquece de se inscrever no canal se você é novo aqui. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.